Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Em ano eleitoral, de olho nas urnas, o marketing político usa e abusa do debate sobre a carga tributária no Brasil. E hoje entrevisto o Sérgio Aprobato Machado Júnior, presidente do Sescom São Paulo, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e Assessoramento, e também presidente da Associação das Empresas de Serviços Contábeis de São Paulo, a ESCOM. Muito obrigado, doutor Sérgio, por estar conosco. Nessa época, né, em que está todo mundo fazendo imposto de renda, está na reta final, a população, no geral, as pessoas, né, elas despertaram para o peso, né, dos impostos. É hora que a gente para pensar neles. O brasileiro sabe que paga bastante imposto, mas sabe exatamente o quanto paga? Não. É uma pena, mas de fato não sabe quanto paga, porque essa noção, infelizmente, Maria Lídia, são poucas as pessoas que têm a condição de saber essa questão. Muita gente não paga um imposto de renda, faz aquele formulário porque não tem a obrigação de fazê-lo. Então, em função disso, essas pessoas acham que não tem imposto nenhum, né? Por conta disso, algumas leis surgiram para se destacar o valor do imposto, para trazer essa consciência à população em geral que todos nós pagamos imposto. Isso é importante e relevante todo mundo saber. Quer dizer, é bom estar atento, né? Procurar ler, ver o que cabe ali de imposto também. Sem dúvida, até para poder cobrar isso, o retorno desses impostos, né, em serviços públicos. É importante a população em geral ter essa noção para poder fazer essa cobrança. No Brasil, a carga tributária é muito elevada, como se apregoa? Sem dúvida nenhuma. Esse ano, inclusive, aumentou 0,5 pontos do PIB. Fomos a 36,42% do PIB. Isso é muito? É muito, é absurdamente alto. E da América Latina é a segunda maior carga aqui brasileira, né? E como é que se define que a carga tributária é muito elevada? Porque eu vi que realmente o Brasil está à frente de muitos países, entretanto há outros que estão muito à frente do Brasil também. Na Escandinávia eu vi que é bem mais alto, 40%, 50%. Então, o que define se aquela carga tributária é carga pesada? Bom, primeiro que acho que o mais importante nós temos a noção da devolução do governo, né, do imposto arrecadado em serviço, em prestação de serviço. Então a gente percebe essa falta de prestação de serviço por parte dos governos em geral, problema de infraestrutura, problema de educação, problema da segurança, saúde, enfim. Isso já, de certa forma, já mostra que a carga, apesar de ser alta, não tem uma devolução efetiva, né? Quer dizer que a contrapartida é que é uma referência para nós sabermos se a carga é excessiva ou não? Se o governo corresponde, a saúde funciona, a educação funciona, todo mundo tem moradia, aí se o imposto é alto, não tem tanta importância assim, não é tão alto, é isso? É a contrapartida que mostra? Essa contrapartida é muito importante porque os países mais desenvolvidos que têm uma carga realmente mais elevada, a Holanda tem 40%, por exemplo, da carga do PIB, mas ela tem essa contrapartida, né? Então, a população não sente isso efetivamente porque ela tem escola de qualidade pública, hospitais públicos com excelência em serviço, enfim, essas coisas que faltam no país. Tudo, né? que nós não temos, né? De fato. Lamentavelmente. Agora, quais os critérios que são usados para a gente saber se aquilo que o governo faz, a parte dele, a contrapartida, ele arrecada, a contrapartida, se ela é compatível, ela é adequada àquilo que se arrecada? Porque o que nós ouvimos, tem o tal do impostômetro, é que a arrecadação é muito elevada, é alta mesmo. Aquilo que temos de volta se fala que é baixo. Mas como é que mede? É baixo como? É baixo segundo que critério? Bom, na verdade, a gente tem que fazer outras análises, na minha visão, né? O que acontece hoje é que o governo está aparelhando de tal forma hoje a sua fiscalização, repassando ao privado a autofiscalização através desses controles eletrônicos, né? E isso é uma coisa que realmente preocupa porque o grau de sofisticação dessas informações é muito grande e o erro, de fato, vem acontecendo, né, na apresentação dessas obrigações acessórias, né, e com multas elevadíssimas. Então, o que nós temos que tomar muito cuidado... Erro do sistema? Erro, não, digo erro, na verdade, os sistemas de gestão das empresas não estão preparados ainda
efetivamente para poder oferecer a informação exigida pelo governo, né? Por conta da própria burocracia tributária que existe hoje no país. É um calvário mesmo essa burocracia tributária, desde a hora que você vai descobrir quanto que tem que pagar até conseguir pagar? É porque, na verdade, o que acontece? O problema é o volume de legislações e a gente sempre brinca que a legislação brasileira, principalmente a tributária e a trabalhista, ela tem vida, porque todo dia tem uma novidade, né? É um ato COTEP, é uma medida provisória, é um projeto de lei novo que está saindo, uma instituição normativa. Então, essas coisas realmente todo dia modificam a vida do empresário. Então, perceba que ele tem que estar muito atento às mudanças para poder alterar os seus sistemas de gestão, para poder não errar na informação. Isso é muito complicado, muito difícil. Fala-se muito na necessidade da simplificação, até da unificação do imposto único. Num país tão diverso, com tanta diversidade como o nosso, cabe uma unificação do imposto? Eu não diria um único imposto, mas alguns poucos impostos de uma forma simplificada, né? Mas tem que ter uma conscientização nacional, porque é a única forma que nós enxergamos de a gente progredir. É que realmente, principalmente os nossos dirigentes, tenham essa consciência de que se não houver uma simplificação tributária especial, nós não vamos conseguir atingir os objetivos de crescimento e de vinda de investidores estrangeiros que querem vir para o Brasil, né? Porque nós, infelizmente, a burocracia do jeito que está afugentando esse investidor que quer estar com o pé fincado aqui no Brasil. Olha, nós falamos da burocracia, nós falamos aí da adequação, de contrapartida, da carga, tudo isso. Mas tem uma questão que é aquela que não sai da cabeça e que é sempre objeto de muito debate, principalmente político. A carga tributária no Brasil é justa? Olha, eu diria que seria justa se nós tivéssemos a contrapartida. Seria justa se o governo, de certa forma, com essa carga, respeitasse a liberdade do empresário de poder atuar. E não tem, infelizmente, o empresário não tem essa liberdade. Ele está travado por conta da burocracia tributária que hoje impera no nosso país. E aquele critério, quem ganha mais paga mais, é um critério adequado para a conquista da justiça na tributação do país? Não vejo dessa forma, porque em algumas situações quem ganha mais às vezes não paga mais, né? Então é uma situação Mas então, real. Isso aí seria injusto? Quem ganha mais não pagar mais? Eu acho que tem que pagar na proporção do seu ganho, né? Então, seria igualitário, seria uma justiça tributária, seria igualitário na proporção do seu ganho. Então, todos pagariam igual, teoricamente, na proporção de quanto está ganhando, né? Isso seria o mais justo. A última questão é sobre a campanha eleitoral. Qual é o grande desafio do ponto de vista da carga tributária do país, dessas questões que foram chamadas a atenção agora? Os candidatos estão aí. Manda um subsídio para eles. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje justamente é essa guerra fiscal que, infelizmente, nós não estamos enxergando uma luz no fim do túnel, né? Então, o governante, quem vai assumir esse governo, que tenha que ter essa preocupação de melhorar os seus processos e simplificar a questão tributária. Senão o país não vai para frente e, infelizmente, nós não vamos ter condição de estar no lugar que o Brasil merece, né? Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Uma boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos. Com você, Juliana.